windmills past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Hoje eu decidi pegar as telas aqui de as mais recentes aqui que eu já trabalho em real. E a gente vai tentar ver o máximo de corridas aí. Se der para ver uma só, tudo bem. Mas se der para ver mais, vamos indo. Tudo certo Tá aí? Tá bom. me ouvindo normal, bacana? Tô ouvindo. Tô de bola. Vamos lá. Primeira dica que eu tenho aí para você e para quem vai acompanhar, porque vai ser gravada essa aula, eu vou colocar na consultoria. Quando, quando vocês pegarem um dia que ele é muito cheio de corrida, em que uma corrida já começou, ou quando você se atrasar para uma corrida, você precisa setorizar ela mediante aos tempos de. Isso aí é para, na verdade, isso aí é para a tua vida toda como trader em cavalos. As estratégias que eu tenho, elas são estratégias que elas são feitas para você utilizá-las no timing correto delas. Então, por exemplo, o Frontrunner 0.10, 0 a 10% é uma filial que ela já passou, porque as movimentações dela são movimentações que começam na largada e os primeiros pullbacks são os da. Isso aí a gente acompanhou, né? São os de 0 até 10%. Só que geralmente os primeiros pullbacks que nos interessam já vão estar na largada. Então, como tu pode observar nessa corrida, esse cavalo aqui que está na frente, ele tem uma odd de 4,5. O que provavelmente aconteceu foi que era um rafeiro em que desceram muito o preço dele, entendeu? Então, assim, não adianta eu tentar me manter nesse cavalo para trabalhar ele, porque pode ser que seja um cavalo que esteja preparado para causar esse desajuste de padrão, pode ser que seja. Mas essa odd dele já é uma odd em que ela não compensa para trabalhar as próximas filiais, por exemplo, o ajuste de preço de 10 até a metade da corrida. Não tem mais espaço para você negociar com esse cavalo, ele já está a 4,5, entendeu? A 4,5 no Sim. máximo, o que tu consegue negociar é um ATF curto, é, que movimenta, isso eu estou te falando. O que movimenta, um ATF curto e o head to head lá no final da corrida, se tu quiser pagar 4,5. Mas basicamente o que tu precisa ter em conta, começou a corrida e tu não esteve na largada, a tua mente ela tem que estar automaticamente nas próximas filiais de trabalho que vão acontecer mais para frente. Isso se elas acontecerem. Se tu enxergar que elas vão acontecer. Se tu não enxergar, também tá tudo certo, mano. Pulou a corrida, daqui a 5, 10 minutos vai ter outra corrida. Entendido? Entendido. Beleza. Então, assim, primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos vendo a corrida, eu vou falando. Bom, Eu vou falando porque eu até lembro dessa corrida. É um tipo de corrida, mano, em que tu não tem o que fazer nela por enquanto. O front já pegou a frente muito forte. O segundo colocado, ele ganha em duas em 10 corridas. O segundo colocado, ele puxa a mesma speed e ganha. É lógico que a gente nunca pode excluir a possibilidade que ele pode ganhar ao se movimentar, mas é uma situação difícil de trabalho, porque a expectativa do mercado, quando a corrida está muito rápida assim, é que os da frente quebrem o passo. Então, em muitas situações, o que pode acontecer se tu tentar ficar apostando nos cavalos da frente, quando tem nesse modelo,
que o front já está com uma odd amassada e o segundo colocado ele fica marcando passo e sem produzir um avanço, mas já gastando muita gasolina do cavalo, é uma situação em que não dá para fazer muita coisa, entendeu? Eu até propus esse lay nesse cavalo, era uma época em que eu até fazia um pouco mais de lay, mas é lógico que no timing certo da filial, que é até o meio, que é no meio até no máximo do meio da corrida, mas bom, não estou mais trabalhando também o lei só para te atualizar. O que é que a gente precisa fazer nesse tipo de corrida? A gente precisa fazer a cena de tentar esperar o máximo que a gente puder o cavalo que ele tenha bala. Ele mostra que ele tem a bala. Isso aí, mano, tipo assim, ele tem uma bala para acelerar, no caso, né? Isso aí, mano, no final, pode ser que venha de qualquer um cavalo, pensando em termos de reta final no ATF, mais longo. Mas se a gente já conseguir observar alguma situação de um cavalo em que ele pode avançar para ganhar essa frente, aí no melhor possível é muito relativo, mano, a parada, tá ligado? Tipo assim, tu tem que avaliar muito de corrida para corrida, mas é uma cena em que o cara tem que ter um tanto quanto de cuidado. Eu achei que esse cavalo ele poderia no início se movimentar, mas a odd dele estava muito baixa, entendeu? Então eu preferi Sim. esperar aí um cavalo que ele me oferecesse uma odd melhor para que eu pudesse trabalhar em ATF longo, porque a estimativa dessa corrida é que algum cavalo de trás pudesse vir mais forte no final. É muito difícil os cavalos da frente conseguirem se sustentar. Então, o que eu fiz? Eu tentei aí trabalhar esse cavalo, ó. Vê como o mercado, mano, ele é muito pinga-pinga, é muito de pullback. Esse cavalo 7 aqui, o primeiro pullback dele foi a 2,52. Eu propus a entrada a 6. Vê como o mercado bateu a 2,52 e voltou a 6. Sim. Eu Isso, voltou a entrar, né? isso quer dizer o quê, mano? É que no longo prazo não compensa eu me agoniar caso eu não consiga entrar no preço que o mercado estava. O mercado foi mais rápido do que eu. Não adianta tu ir forçando, ir buscando dinheiro, porque o mercado pode voltar, entendeu? E aí tu vai ficar, tipo assim, com o EV lixado. Aí tu vai ficar dependendo muito da cena do cavalo ganhar a corrida. Então, tipo, não é muito EV isso, ó. Tu vê que eu consigo pegar a 6 e o mercado ele não volta mais ali a 6. Foi uma odd em que o mercado me voltou ali. Eu tentei entrar de novo, não consegui. Então, assim, eu não fico mais pensando, mano, em entrar com mais dinheiro no cavalo, porque a odd dele já tá muito baixa, entendeu? O que eu Sim. entrei ali naquele momento era o melhor EV possível. Agora eu tenho que pensar em sair da entrada, né? Então, é basicamente isso que eu faço. Proponho aí para fechar com 43 e já vou farmando, entendeu? Tipo, mas movimentou e pagou muito. Cara, relativamente pagou muito, mano. Eu entrei com 22 e tirei 43, então eu tirei 200% de uma operação, tá ligado? É como se já tivesse batido uma odd, como se tivesse já batido uma odd aí 3, né? Sim, sim. Vamos lá, o que aconteceu? Às vezes, mano, vai acontecer nas corridas de cavalo que uma filial ela aconteça antes do que normalmente acontece. Isso acontece, mano. Tipo, todos os cavalos já estavam mortos, só que haviam só dois.
que foram para brigar. É, o que Ô, Igor, aconteceu? deixa eu uma dúvida minha. Por que não tá correndo ali a zona amarela, laranja, vermelha, lá em cima? Porque eu cheguei atrasado na corrida, mano. Quando tu chega atrasado, que Ah, a tá, corrida entendi. já aconteceu, a barrinha não carrega, pô. Tu tem que Entendi, entendi, esperar, entendi. Não sabia entendeu? não. É. Então aqui, o que foi que aconteceu? Eu tentei um head to head aí na pista, faltando um obstáculo só. É, por quê? Porque eu acreditei que o cavalo número 7 ele tinha força, tá ligado? Eu não sei se ele iria ganhar, porque o outro caiu, entendeu? Os dois tinham força, só que é a mesma coisa, mano, do que a gente já conversou um pouco sobre essa filial de head to head. É o seguinte, ó, eu propus as entradas num preço médio de 1,29 e estava tendo um head-to-head entre os cavalos. Ou seja, é, em teoria, os dois têm 50%. O mercado ele foi até 1,24 e eu entrei a 1,29, no preço médio. Isso quer dizer o quê, mano? É que 1,30 corresponde a uma odd 4, se tu for fazer o inverso do que vale essa odd em lei, entendeu? Então, assim, Sim. só para, ó, 1,30 equivale a 4, 1,25 equivale a 5, 1,20 equivale a uma odd 6, 1,10 equivale a uma odd 11, 1,5 equivale a uma odd 20, 1,4 a uma odd 25, 1,3 a uma odd 30, 1,2 a uma odd 50 e 1,01 a uma odd 100. Então, só para já tu ter uma percepção do seguinte, às vezes, mano, compensa o cara trabalhar o lay baixo, porque é principalmente quando ele não tem uma ladder muito extensa. Por exemplo, nessa época eu trabalhava com um monitor de TV. A ladder não era muito extensa. Então, às vezes Sim. compensava mais para mim é, fazer um lay baixo, porque tipo, de 1,05, vamos supor, de 1,04 até 1,03 era então de 25 para 30. 1,02 até 1,01 é só um quadradinho de diferença. Só que na prática representa 50 quadrados lá em back, tá ligado? Então é uma amplitude muito Sim. maior em que é, em que às vezes mais compensa, tipo assim, o que é que compensa mais? Tu trabalhar num gap de 50 quadrados ou em um gap de um quadrado só, Vale o risco ir no lei, né? entendeu? Então, assim, o lei baixo, ele é uma filial interessante, agora tu tem que ter habilidade para o que acontece com ela. Por quê? Quando tu beta em lei baixo, a ideia é que tu consiga fechar a operação. Só que se tu tentar fechar em edge, o mercado ele o software ele te inverte, ele tem um mecanismo em que ele faz uma aposta em back em que ela é mal calculada e ela te inverte. Então assim, se tu fez um lay baixo, a ideia é que tu tente tirar um dinheiro para ti. Isso quer dizer o quê? Como é que a gente faz para tirar um dinheiro do lay baixo que deu certo para nós? Vamos supor, tu entrou com tu entrou com 100. Aí tu acredita no lay Sim. baixo. Só que tu já quer tirar um dinheiro para ti, porque tu não sabe se é um head to head, ele pode se recuperar. Então, tu entrou com 100, baixa tua stake para 5 ou a tua stake para 11. É lógico que tu não vai acontecer isso agora contigo, tá? É só um exemplo. Sim, sim. Em que tu já vai tirando um pouco de dinheiro e assim, tu não vai conseguir acompanhar a ladder em um head to head. Entendeu? É difícil o cara conseguir acompanhar a ladder vindo lá de 1,01, entendeu? É difícil.
Tipo assim, às vezes o cara ele quer tentar acompanhar. Aí tu beta, tipo, tu faz a mesma coisa que eu fiz aí. Aí tu vai lá em cima tentar buscar fechar. Quando tu vai, o mercado, tipo, ele já tá, pode estar pro outro lado que tu não quer, tá ligado? Então, assim, não dá tempo, mano, é muito rápido. Então, a gente tem que tentar tirar um dinheiro do mercado, beleza? Beleza?